Livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 19. Isaías, capítulo 1, versículo 19. A minha oração é que a palavra de Deus fale aos nossos corações e que Deus encontre em nós um lugar de resposta. Eu creio que se a gente entender, se a gente compreender, se a gente decidir andar nesse princípio que vamos compartilhar, isso tem um poder enorme sobre as nossas vidas. É minha oração, que Deus me dê graça nessa manhã, que o Espírito Santo possa trazer revelação da palavra, que a gente possa, de alguma forma, entrar num nível de despertamento, de entendimento que traga despertamento na nossa vida sobre um princípio. Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai, nós declaramos mais uma vez a nossa profunda confiança no Senhor. Não só confiança, a nossa dependência. Precisamos da ação poderosa, sobrenatural do Teu Espírito Santo, para que a gente não ouça, ó Deus, apenas um bom conselho, uma argumentação mental, um mero discurso, mas que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações e cumpra o propósito para o qual foi enviado, em nome de Jesus. Amém. Deus está falando com a nação de Israel. É importante que a gente olhe o contexto. Eram os dias da velha aliança. Deus está falando com o povo do Velho Testamento. E a gente precisa entender que o Senhor trabalhou desde Abraão, o patriarca, a visão de uma terra prometida, a terra de Canaã. Deus fala a respeito da necessidade de que durante um tempo eles fossem afligidos, escravizados em outro lugar, mas que o Senhor iria libertá-los. Nós conhecemos a história do Egito, os levaria para a terra de Canaã. Deus fez promessas a Abraão e a sua descendência, dizendo: eu vou dar essa terra para vocês. E desde que eles saem do Egito, começa todo aquele processo, logo depois de Moisés, com Josué, de conquista da terra. E muitas vezes Deus repetia as mesmas coisas. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ter paz. E quando Deus estava falando de paz, estava falando de ausência de guerra. O Senhor estava dizendo: vocês vão ter provisão, vocês vão desfrutar de saúde, vocês vão experimentar o meu favor, a minha intervenção. E dizia: no entanto, se vocês se recusarem e forem rebeldes, inevitavelmente vocês vão colher o juízo da forma como vocês decidiram andar e caminhar. Eu não quero usar esse versículo 19, principalmente, para falar sobre comer o melhor dessa terra, como se para nós hoje, que vivemos o Novo Testamento e a Nova Aliança, todas as promessas de Deus se resumissem só em coisas naturais. Eu creio que Deus quer e deseja agir em cada área das nossas vidas, mas eu não me conformo de ver um evangelho sendo pregado hoje em dia que limita a ação de Deus só ao que é terreno. Quando você olha para a nação de Israel, obviamente, antes deles entrarem no lugar mais profundo de revelação, algumas dessas bênçãos de ordem natural, material, no aspecto físico da vida deles, tinham, de fato, um grande enfoque. Eu não creio que o Novo Testamento desmereceu a importância dessas coisas, mas apresentou algo de um patamar mais elevado, que envolve a vida espiritual, a relação com Deus. E, embora a gente não quer jogar fora nenhuma das promessas de Deus, de bênçãos nessas áreas, nós não podemos colocá-la acima de algumas outras coisas que são não apenas importantes mas eu creio que, de fato, estão num outro patamar de importância. Por exemplo, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 15, no versículo 19, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes, os mais dignos de lástima.
Qualquer igreja, qualquer grupo que se denomine cristão, que pregue um nível de intervenção de Deus somente naquilo que é terreno, está num patamar, né, que o apóstolo Paulo, falando não apenas de si, mas pelo Espírito Santo, define, né, dos mais infelizes, os mais dignos de lástima. Esse texto fala sobre desfrutar o melhor de Deus, e eu não quero limitar isso a você viver apenas alguma bênção material e financeira. Mas a verdade é que Deus tem bênçãos para nós de toda sorte. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz toda sorte de bênçãos, significa que nós não podemos pensar apenas em bênção material, não podemos apenas pensar na saúde física, não podemos apenas pensar numa família que seja tocada pela mão do Senhor, não podemos pensar apenas em proteção, mas nós temos que olhar, querido, uma vida espiritual que se torna cada vez mais intensa, que se torna mais frutífera, uma revelação de Deus que é crescente, um nível de relacionamento com Ele que é de fato marcado, né, pelas manifestações do Senhor, e Deus tem muito mais para nós do que aquilo que nós já experimentamos. No entanto, Deus estabeleceu um caminho para a gente chegar lá. Eu vou insistir nisso, não estou jogando fora a parte material da bênção, mas eu creio que a gente precisa pensar muito além disso. Há um lugar mais profundo em Deus. No entanto, apesar da ênfase daquilo que é bênção, ter mudado, não mudado, ter sofrido um upgrade, uma atualização, né, ter experimentado acréscimos, porque a palavra de Deus fala que em Jesus nós temos uma nova aliança, baseada em melhores promessas. Então, se já era boa a velha aliança, a nova aliança só melhorou. Ela vem trazendo entendimento de salvação, de reconciliação com Deus, de uma comunhão profunda. A Bíblia diz que se alguém se une ao Senhor, é um só espírito com Ele, há muito mais. No entanto, esse caminho que Deus havia estabelecido, quando Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, esse caminho não mudou. Independente do que a gente tente aqui rotular, do que é comer o melhor da terra hoje, na perspectiva da nova aliança, que todo mundo precisa querer, e depois de exercer sua vontade, andar num lugar de obediência, isso não mudou. Na verdade, hoje eu queria falar, e o tema que eu quero dar essa mensagem é o poder da vontade. E eu não vou falar da vontade de Deus, querido, vou falar da nossa vontade. Um dos fundamentos da vida cristã, e a gente tem que passar por isso, do entendimento da palavra de Deus, envolve o livre-arbítrio. O poder de escolha, de autodeterminação que Deus concedeu ao homem. E nós precisamos entender o poder que a nossa vontade tem. De se alinhando ou não com as coisas de Deus, nos levar para um lugar profundo nele, ou de funcionando de maneira passiva, deixando de funcionar com as coisas de Deus, se alinhando com aquilo que é carnal, terreno, mundano e até debaixo da influência do diabo, nos levar para um lugar muito distante daquilo que Deus tem. Muitas vezes, eu acredito que a gente não toma consciência de como nós podemos determinar o quanto nós vamos viver em Deus. O quão intensamente nós vamos experimentar Deus, o seu poder e as suas manifestações. Mas a gente precisa olhar para isso. Deus está dizendo, se vocês quiserem e me derem ouvidos, vocês vão comer o melhor dessa terra. A NVI, a nova versão internacional, ela traduziu e apresentou esse texto de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Quase como se a vontade estivesse relacionada só com a questão da obediência. Mas o versículo 20, quando diz se resistirem, se rebelarem, nós precisamos entender exatamente o que Deus estava dizendo. Há um contraste entre o versículo 19 e o 20. No 19 Deus fala, se vocês quiserem. No 20 diz, se vocês se recusarem. Em outras palavras, não quiserem. No primeiro, ele diz, junto com a vontade, se vocês escolherem a obediência, bênção. No versículo 20, o versículo seguinte, ele diz, se vocês escolherem a rebeldia, que é a desobediência. Na verdade, os dois falam de uma escolha. Uma escolha é positiva, a outra é negativa.
Uma escolha está relacionada a alinhar-se com Deus, a outra escolha é a recusa a esse alinhamento. E nós precisamos entender o poder que isso tem. Semana passada eu tinha visto um post de alguém na internet e eu passei isso adiante. É uma frase de Albert Einstein. E diz assim: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, a vontade. E a gente precisa reconhecer, da perspectiva de Deus, da perspectiva da palavra de Deus, o que é essa questão da vontade. Nós precisamos entender que o que Deus vai fazer nas nossas vidas não depende só da vontade dele. Algumas pessoas se ofendem, especialmente uma certa linha teológica, quando a gente faz uma afirmação como essa, porque eles acham que nós estamos diminuindo Deus. Eles acham que nós estamos tirando de Deus a soberania que ele tem. Porque para alguns a única forma de Deus ser soberano é só se ele estiver controlando todo mundo. Como se nós fôssemos meras marionetes nas suas mãos. Então isso é o Deus soberano. Mas nós precisamos entender a soberania de um Deus, querido. Ele é soberano porque ele faz o que quer. E se ele decidiu dar ao homem o livre-arbítrio, isso não faz dele menos soberano. Porque foi ele que tomou a decisão. Nós não saímos às ruas protestar para ter o direito de ter o livre-arbítrio e ele, sob pressão, cedeu. Quem decidiu escolher isso foi ele. Então, esse entendimento de que porque o homem pode escolher, isso diminui Deus, é equivocado. Mesmo quando a Bíblia fala de assuntos delicados, como a eleição, a Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, que nós fomos eleitos conforme a presciência de Deus. Então, para alguns, a eleição significa uma escolha arbitrária de Deus que atropela a escolha do homem. Mas, na verdade, a Bíblia diz que nós somos eleitos conforme a presciência. Porque os únicos que estão presos no tempo somos nós, os homens. Deus é um ser atemporal. A Bíblia, de forma clara, diz que ele tem o poder de anunciar o que não aconteceu antes de acontecer. Deus tem os seus planos pré-determinados, estabelecidos antes da criação do mundo. A Bíblia fala da morte de Jesus e diz que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de criar o homem, antes de o homem vir à existência e pecar, Deus já sabia que o homem ia escolher pecar. Deus já tinha um plano para estender socorro e resgate. Deus é um Deus presciente, ele tem a presciência, o conhecimento de todas as coisas. E quando a Bíblia diz que nós somos eleitos segundo a presciência, eu entendo que a Bíblia está dizendo que Deus já conhece a minha e a sua escolha antes de fazermos. E ele pode adiantar algumas coisas na minha e na sua vida, porque ele já conhece a escolha que será feita. Eu não quero entrar em nenhuma discussão profunda sobre o livre-arbítrio e teológico, até porque muitas vezes eu não vejo propósito em algumas discussões. Mas, por outro lado, a gente não pode negar que há muitos textos bíblicos que sustentam essa ideia. Eu quero te mostrar isso como um princípio bíblico. Que o que Deus faz não depende só da vontade dele. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja isso, Deus quer isso. Essa é a vontade de Deus. A pergunta é, todo mundo está se salvando? Vamos lá, gente. Não. Então, o que Deus quer fazer, ele vai impor só porque ele quer. De acordo com a palavra de Deus, querido, nós precisamos querer ser salvos. Eu sei que tem muita gente tentando entender as coisas de Deus somente no nível da razão. Irmão, tem muitas coisas que nós nunca vamos conseguir entender. Se eu falar para você que eu entendo o mistério bíblico da Trindade, eu não entendo. Eu aceito, eu creio. Eu não consigo entender como 3 pode ser 1 e 1 pode ser 3. E a gente tenta explicar. A Trindade é algo como o sol. Quando você olha pelo raio-x e vê aquela, né, é a única forma de se encarar bem o sol e no pico e ver aquela bola, aquela coisa que é o que nós podemos chamar, né, do astro, nós podemos dizer que isso é Deus. Mas a luz do sol, nós podemos dizer que isso é Jesus. O calor que você sente na pele é o Espírito Santo. Não são 3 sóis, é um sol e 3 manifestações. E a gente explica um monte de coisa que lá dentro da nossa cabeça, irmão,
tem um monte de outra que ninguém conseguiu explicar. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Tem coisas, querido, que nós não vamos entender agora. Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, o que eu faço, você não vai entender agora, você vai entender depois. Paulo escreve aos Coríntios e diz que um dia nós vamos entender todas as coisas. Irmão, pensa num cara curioso, sou eu, que não vê a hora de chegar no céu e entrar na fila das explicações. Irmão, eu tenho uma lista enorme de perguntas. Mas algumas pessoas começaram a entrar numa corrente doutrinária, que é o universalismo, que diz que Deus é amor, quer que todo mundo se salve. No final das contas, ninguém vai se perder. Eu lembro de, um tempo atrás, numa revista da Veja, saiu uma entrevista com um pregador americano que, ao meu entender, se perdeu indo por esse caminho do universalismo. E ele dizia que no final todo mundo vai ser salvo. E o jornalista fez algumas perguntas, disse, mas espera aí, você precisa exaltar muito o lado amoroso e bondoso de Deus. Mas Deus também não é justo? É. Ele disse, você está dizendo que mesmo quem não quer Deus vai ser obrigado a ficar com Ele para sempre só porque Ele é amoroso? Mesmo quem não quer Deus vai ser refém dEle? Irmão, não existe uma linha lógica por onde ninguém consiga caminhar que nos explique de forma profunda as verdades sobre livre-arbítrio, a questão do amor de Deus, oferecendo salvação, o poder de recusa. Tem muita gente perguntando, mas se o homem usar o seu poder de escolha de forma errada, por que é que Deus deu isso a ele? Eu respondo isso com duas palavras, não sei. Mas o fato é que está na Bíblia isso. Há uma diferença, querido, e nós precisamos entender, quando nós falamos sobre a vontade do homem em relação à vontade de Deus, a Bíblia não apresenta a gente como governando todas as coisas. O nosso poder de escolha envolve um governo sobre a nossa própria vida. Não necessariamente sobre a vida dos outros. A Bíblia fala de muitos textos onde as pessoas não quiseram o que Deus estava oferecendo. Me deixe ler alguns deles. Salmo 78, versículo 10 e 11. Salmo 78. e 11. O texto diz assim, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Está falando sobre a nação de Israel. Mas a razão pela qual eles se afastaram de Deus não foi porque Deus não os quis. A Bíblia diz que eles não quiseram. Vai comigo para Mateus capítulo 22. Aqui Jesus conta uma parábola, Mateus 22, versículo 3. E nessa parábola das bodas, do banquete de casamento, a Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. No versículo 3 diz assim, então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Simplesmente esse é o relato. Não quiseram vir. Atos, capítulo 7, versículo 38 e 39. Atos, capítulo 7, versículo 38 e 39. O texto diz assim, é este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais, essa é a pregação de Estevão, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Essa é a forma como frequentemente Deus vai falar da conduta do seu próprio povo, o povo da sua aliança. Isaías 28, 13. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Ele diz assim, mas não quiseram ouvir. E essa frase se repete ao longo da Escritura.
Eu não entendo como as pessoas tentam sustentar que Deus vai exercer, impor a sua vontade sobre as pessoas, quando a Bíblia mostra claramente que Deus não apenas deu o direito de escolha. Nós vamos perceber isso em vários momentos. Josué diz, vocês vão ter que escolher a quem vocês vão servir. Se aos deuses que servem essas nações do cananeus ou Deus dos vossos pais. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós já fizemos a nossa escolha. Ao longo da Escritura, nós percebemos de maneira clara como Deus aborda essa questão da escolha. E nós podemos escolher Deus ou nós podemos, usar o mesmo poder de decisão para mantê-lo distante. Agora, há algumas coisas que precisam ser entendidas. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 14, Mardoqueu manda um recado a Esther. O povo, a nação de Israel está ameaçado e ele manda um recado dizendo, você é a única que pode interceder diante do rei para mudar isso. Aí ele diz, se você se calar agora, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. O que ele está dizendo? Você não é obrigada a fazer nada. Mas se você escolher não usar, porque ele diz, quem sabe, se não foi para um tempo como este que chegasse ao reino. Mardoqueu estava dizendo, Esther, Deus não te colocou aí a troco de nada. Deus não te colocou aí de graça. E todo crente precisa viver com esse entendimento, que não importa o lugar onde nós estejamos inseridos na sociedade, dentro do lugar de trabalho, as nossas atividades, nós precisamos entender que Deus não nos colocou nesses lugares à toa. Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele quer usar a minha e a sua vida. Você pode dizer amém? Agora, Esther poderia escolher não falar com o rei, não usar o lugar de influência que Deus a colocou. No entanto, Mardoqueu disse, se você se calar, Deus resolve o plano e o propósito dele, porque a vontade de Deus, em linhas gerais, quando ele não consegue encontrar pessoas que cooperem, ele vai passando até encontrar outras. Você vai encontrar muita gente que foi substituída no plano e no propósito de Deus. Saul não correspondeu, a Bíblia diz que o Senhor diz, já procurei um outro homem. Porque eu não vou te obrigar a fazer, você tem o direito de escolher. Mas a sua escolha limita o seu universo. Deus está dizendo, não limita aquilo que de maior eu vou fazer na terra. E a gente precisa entender essas verdades, mesmo em relação à questão de salvação. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Porque o Evangelho, querido, é proclamado a todas as pessoas. A responsabilidade de se arrepender, de crer, de decidir Deus, foi confiada a cada pessoa. Nós vemos o Novo Testamento falando de gente, quando o Evangelho estava sendo pregado, gente que não quis Deus. Mas em alguns momentos, a gente vai se deparar com algo interessante. Atos capítulo 13, versículo 6. O texto está falando de Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. E diz assim, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Eu gosto da forma como a Bíblia diz isso. A NVI diz porque queria ouvir a palavra de Deus. Queria muito ouvir a palavra de Deus. O texto diz assim, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse ao filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aqui a gente precisa fazer essa distinção, querido, do que é o poder de escolha de um indivíduo. A Bíblia diz que o procônsul queria ouvir a palavra de Deus. O outro endemoniado não queria que ele ouvisse. O mágico não tinha a obrigação de engolir o evangelho e aceitar, porque Deus não vai atropelar isso. Mas no momento que tem um outro usando a vontade e querendo, Deus vai dizer, você pode não querer para você, mas não se mete para atrapalhar o outro. E Deus dá um chega para lá no rapaz. Nós precisamos, querido, começar a pensar numa perspectiva
diferente a respeito de como Deus lida com isso. Quando Deus deu ao homem o poder de escolha, obviamente Deus lhe deu uma dimensão de autoridade, poder e de escolha limitada à sua própria vida. Não significa que se eu e você não quisermos o que Deus tem, que Deus não poderá necessariamente fazer aquilo que de maior Ele tem para toda uma geração, para uma nação, aquilo que Ele tem para uma determinada época. Mas nós precisamos entender que na nossa escolha, nesse universo de escolha, nesse lugar individual, nós podemos cooperar com Deus ou nós podemos atrapalhá-lo. E quando a gente entende que a dimensão daquilo que nós vamos provar e experimentar está relacionado com o poder de escolha, a gente precisa saber usar melhor essa ferramenta poderosa que é a vontade ou o poder de escolher. O apóstolo Paulo, quando fala dos dons, em 1 Coríntios 14, 12, ele diz assim: visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. A Bíblia diz assim que nós temos que buscar os dons. E quase sempre que eu falo desse assunto, as manifestações do Espírito Santo, eu digo, se você não quiser, o dom jamais vai correr atrás de você. Porque com as coisas de Deus, querido, Deus não vai simplesmente impor goela abaixo algo que você não deseja. Os dons precisam ser desejados. O ministério precisa ser desejado. Outro dia eu vi alguém falando que Deus chama aqueles que não querem. Porque Deus chamou Moisés, Moisés não estava afim. Deus chamou Gideão, diz, eu não sou ninguém, eu não passo, eu não dou conta. E eu creio que são interpretações equivocadas. Na verdade, Estevão, no capítulo 7 de Atos, quando ele está pregando, ele diz que quando Moisés matou o egípcio, a palavra de Deus diz assim, ele cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele, Deus daria livramento a Israel. Irmão, ele começa a olhar para a sua própria vida e dizer, espera aí, enquanto todos os homens, os meninos que nasciam, eram jogados no Nilo daquela forma e o faraó não deixava sobreviver. A minha vida foi não apenas guardada. Minha mãe, que não poderia me criar, recebeu o salário da filha de faraó para poder me criar. Não só teve o direito de me criar, mas ganhou para isso. Eu fui treinado dentro do palácio para ser um grande líder, um estadista. Ele começa a somar, ligar os pontos e ele diz, Deus vai me usar. E ele corre atrás de fazer isso acontecer. O problema é que ele tentou fazer do jeito errado, no tempo errado. E lá na frente, quando Deus diz, e aí Moisés, vamos libertar aquele povo, ele diz, agora eu perdi a empolgação. Mas a vontade, querido, sempre esteve ali dentro. Paulo escreve e diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, se alguém almeja o episcopado, ser bispo, um lugar de supervisão na igreja, ele diz, excelente obra almeja. Ele diz, você está afim, você quer. Era essa forma como eles começavam selecionando os candidatos ao ministério. Depois ele disse, tem que ter qualificações. Depois ele disse, tem que ser provado, para só depois ser estabelecido. Mas como é que começava? É com quem queria. Outro dia um rapaz perguntou para mim, pastor, como é que eu sei se eu tenho um chamado para o ministério? Eu falei, se você não sabe, você não tem. É simples assim. Nem você consegue ter convicção sobre a coisa. Agora, a forma como Deus simplificou essas coisas, que ele está relacionado à vontade, ao desejo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo diz a Timóteo assim, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, com as palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida. Então, o conselho que Paulo vai dar está relacionado com essas palavras que foram dadas. Ele diz assim, este é o dever de que te encarrego, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Quando você olha essa conversa de Paulo com Timóteo, e diz Timóteo, de acordo com as palavras que foram dadas a você, as profecias das quais antecipadamente lá atrás, você já foi o alvo e o objeto. Você precisa fazer alguma coisa. O que ele está dizendo? Não é porque uma palavra profética foi dada, sinalizando o que Deus queria fazer na sua vida, que isso vai acontecer se você não cooperar. Há um lugar, querido, onde a nossa vontade precisa se misturar com a vontade de Deus, em rendição, em aceitação e obediência.
Mas se nós não entendermos o lugar da escolha, o poder da escolha, e não fizermos uso disso, querido, eu acredito que nós vamos ficar num lugar distante do que Deus tem para nós. Quando você olha a ação de Deus e do diabo em relação ao homem, é lógico que elas são diferentes na forma de agir, mas tanto um como o outro está tentando influenciar o quê? A vontade do homem. Quando você olha, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e esse ouvir, querido, não é só escutar. Quando ele diz, se alguém ouvir a minha voz, se resolver dar atenção ao meu pedido de entrar e abrir a porta, cooperar com isso, o Senhor diz, então eu vou entrar e você com ele, ele comigo. Basicamente o que o Senhor está dizendo, eu de forma gentil peço a entrada, você decide se me abre ou não a porta. Jesus nunca vai chegar metendo o pé na porta. Ele nunca vai chegar entrando com tudo. Dizendo, não, eu sou obcecado por você, meu filho, minha filha, você não faz ideia. Então eu vou te atropelar para conseguir o que eu... Ele nunca vai agir dessa forma. Porque a maneira como Deus lida com o nosso poder de escolha sempre será respeitosa. Não só respeitosa. Deus sempre vai agir de forma honesta. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15 até o 19, Deus diz, eu coloco diante de vocês um caminho de vida, um caminho de morte. Um caminho de bênção, um caminho de maldição. Hashtag Deus põe, fica a dica, escolhe vida. Ele diz, eu quero ser claro, esse caminho vai para esse lugar, isso aqui é bom, meu filho, isso aqui vai te levar para o Peleléu. Eu não apenas estou mostrando para você o que é bom, o que é ruim, mas eu quero dizer, você deveria ir por lá. Mas Deus não pega o cara pelo pescoço e diz, vai por aqui, miserável, que lá não presta. Não é assim que Deus age. Então Deus, de forma honesta, Ele apresenta diante de nós as consequências das nossas escolhas. E nos deixa escolher. A forma como o diabo age é diferente. Em primeiro lugar, ele não é desde bater na porta e esperar abrir. Efésios 4, 27 diz, não dê lugar para o diabo. Na gíria de crente, isso não está na Bíblia desse jeito, então a gente tem que ter que é na gíria de crente. A gente diz, se der brecha, se der um espaço, o miserável entra. Porque ele tenta impor um nível de controle, apesar de estar limitado a uma autorização que nós precisamos dar. Diante da menor autorização, ele vai tentar entrar com tudo. E não só entrar, toda a argumentação de Satanás, você pega, por exemplo, Gênesis capítulo 3. A Bíblia se refere a Satanás em Apocalipse como a antiga serpente lá do Éden. Então, quando a Bíblia está falando da conversa da serpente, está falando de Satanás. A Bíblia diz que a conversa é mais ou menos assim. Deus não deixou vocês comer das árvores do jardim, né? Não, Ele deixou comer de tudo. Só dessa aqui que não. Ah, sei. E você sabe por que Ele não quer que coma, né? E na verdade Ele sabe que o dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E nisso não está mentindo, irmão, porque se abriu para o mal. Aí diz, e vocês vão ser igual a Ele. O que não quer que vocês sejam igual a Ele. E na verdade está privando você de alguma coisa. Irmão, toda mentalidade que trata os mandamentos de Deus como se fosse uma forma de nos privar de algo, em vez de nos conduzir ao melhor, tem por trás disso o dedo do cão. Então, se você estiver lá pensando que, na verdade, Deus proibiu só você de ser desonesto, obrigou só você a pagar imposto, e você começa a pensar que Deus estava te sabotando e não procurando o seu bem, eu quero te dar a péssima notícia, que as unhas do cão já estão fincadas na sua cabeça. Quando a gente começa a olhar para qualquer forma de pecado, querido, e perder a noção de que a proibição de Deus é uma forma de nos proteger e nos guardar para o melhor dele. E nós começamos a ter o tipo de pensamento que Deus está nos sabotando, nos privando de algo. Nós não estamos só indo para um lugar de desobediência. Antes de chegar na desobediência, querido, a coisa começou com a incredulidade em relação a quem Ele é e o seu propósito.
A forma de Satanás trabalhar sempre é em cima do engano. Agora, uma coisa é certa, tanto Deus como o diabo precisam respeitar a vontade, não podem atropelar a vontade, mas obviamente tentam influenciar a escolha do homem. A nossa alma, a Bíblia diz que o homem é espírito, alma e corpo. Com o nosso espírito a gente tem consciência das coisas espirituais, o que envolve Deus e o reino espiritual. Com a nossa alma a gente tem consciência de nós mesmos. Com o nosso corpo a gente tem consciência das coisas físicas. A alma, que é a sede da personalidade, ela tem o que a gente entende estudando a palavra de Deus, uma espécie de tripé, de apoio ou de definição do que ela é. A alma é a sede das emoções, a alma é a sede do raciocínio, da razão, e ela também é a sede da vontade. Na verdade, esses dois primeiros, emoções e razão, sempre estão tentando influenciar o quê? A vontade. Você olha uma pessoa que é mais emotiva, ela deixa a linguagem das emoções falar mais forte nas suas decisões. Uma pessoa que é mais racional, ela deixa a razão falar mais forte, mas tanto um como o outro vão cooperar para quê? Para que as escolhas sejam feitas. Aí você olha a tentação lá do Éden. A tentação é progressiva, querido, porque ela vai sendo alimentada. A Bíblia diz que a mulher olhou e viu que a árvore era boa. O texto continua lá, Gênesis 3,6, e diz que ela viu que era agradável. E por fim, diz a Bíblia que a árvore se tornou desejável. É quando o nível de influência já alcançou a vontade. O diabo começa uma conversa com Eva especulando no terreno da razão. Mas ao mesmo tempo a proposta que ele vai fazendo vai envolvendo os sentimentos. Tudo com a intenção de chegar em um lugar. Use a sua vontade na direção errada. Agora, irmãos, Deus também quer nos influenciar na mesma área. Às vezes você pode ter tido aquela semana difícil. Ou você tem aquele encontro com Deus num culto como esse. E de repente algo começa a mudar dentro de você. Em lugar do desânimo, começa a dar uma vontade de servir a Deus. Você começa a perceber que a palavra de Deus ela começa a mexer, não só com a sua forma de pensar, mas com os seus sentimentos. Deus, sem te atropelar, está tentando te influenciar. A questão é como nós vamos usar a nossa vontade, a quem nós vamos ceder. E quando a gente entende essa verdade, eu acredito que a gente precisa olhar algo que faz parte do perfil de Deus. Deus atende quem dá valor ao que Ele oferece. Eu vou repetir. Repita isso comigo, diga, Deus atende quem dá valor ao que Ele oferece. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 6, abre esse texto comigo. Esse é aquele tipo de texto que dificilmente está grifado na Bíblia de alguém. É o tipo de versículo que ninguém tira na caixinha de promessa. Mas é tão sério. Mateus, capítulo 7, verso 6. Jesus diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Ele está dizendo, ele não só não vai entender o que é a pérola, ele não só vai pisar e desprezar, como ainda vai avançar em você, tanto o cão como o porco. E diz, não joga o que é santo e o que tem valor para quem não dá valor. E quando Deus diz que é assim que a gente deve agir, Ele na verdade está nos ensinando a agir de acordo com os princípios dele, porque essa é a forma como Deus também age. O evangelho, querido, nunca vai ser empurrado goela abaixo de quem não valoriza e não aceita a oferta que Deus está fazendo. De quem não entende o que Deus está disponibilizando ou quem não quer aquilo que Deus está oferecendo. Há muitos textos da palavra de Deus que nos permitem enxergar essa verdade. Em Isaías 44, 3, Deus diz assim, derramarei água sobre o sedento. Para quem que Deus vai dar água? Para quem não só tem sede, mas para quem
quer a água, para quem reconhece que precisa da água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar aquilo que ele está oferecendo. Em Mateus, no capítulo 13, do versículo 44 ao 46, Jesus conta duas parábolas nesses 3 versículos. Em uma ele diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. A Bíblia diz, movido de alegria, ele vai e vende tudo o que tem para adquirir aquele campo. E diz, o reino de Deus também é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande preço. Então, movido de alegria, ele vai abrir mão de tudo que tem para adquirir aquela pérola. O que Deus está falando sobre como eu e você deveríamos reagir diante do Evangelho? Quando os nossos olhos se abrem para o que Deus está nos oferecendo, a gente deveria imediatamente dar tamanho valor àquilo, que a gente diz, eu desisto de qualquer outra coisa para abraçar essa coisa maravilhosa que Deus está oferecendo. Essa é a maneira como o Evangelho deveria entrar no coração das pessoas. E o que me assusta, querido, numa proposta de como o Evangelho está sendo anunciado para as pessoas hoje, é que elas não têm que querer Jesus. Elas só precisam deixar ele entrar e resolver algum problema. Elas nem precisam ser tão obedientes. Elas nem precisam levar a sério aquilo que ele ensinou. E, na verdade, nós estamos blindando o coração de uma geração. Nós estamos inoculando uma geração. Nossa, ficou chique isso, né? Eu devo ter ouvido isso em algum lugar essa semana. Que daqui a pouco não vai poder mais ser afetada pela mensagem como de fato ela é. Irmão, o que Deus esperou desde o início é que a gente entendesse. Quando o Senhor Jesus, na parábola do semeador, fala daquela semente que caiu num solo rochoso, eles são os que recebem a palavra com alegria e depois, na hora da aprovação, se escandalizam. O que eles fizeram de errado não foi receber com alegria, foi não ter raiz a ponto de escandalizar. Receber com alegria, querido, é como deveria ser. Agora, eu fico olhando para a vida de muita gente, de muito cristão, e eu não consigo olhar para eles e pensar na proposta de Deus como se fosse algo profundamente interessante. Querido, a razão pela qual eu não quero ir para o inferno não é pelo sofrimento que vai ter lá. A razão pela qual eu não quero ir para o inferno é que Deus não vai estar lá. Você entende a diferença? O pior sofrimento, a pior perda do inferno, não é ser vizinho do cão o resto da eternidade e estar num lugar de tormento. A pior perda é ficar longe de Deus. O que Deus espera desde o início é que a gente o escolha. É que a gente decida por Ele. E decidir por Ele não é só dizer sim para Jesus e depois a gente ir vivendo o Evangelho naquele estilo meia boca. Nós precisamos usar a mesma vontade que nos fez um dia escolher Jesus, para cada novo dia dizer, eu escolho nesse dia viver intensamente Deus. Eu escolho andar em obediência, eu não vou ceder ao pecado. Eu não vou deixar Satanás me manipular. Querido, nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma batalha. E muitas vezes a gente não percebe que é um jogo, que é uma manipulação do inimigo. A Bíblia diz que Paulo estava pregando o Evangelho na cidade de Filipos, e atrás dele andando uma mulher, dando maior apoio. E pensa uma mulher popular na cidade. Ela diz, são servos do Deus Altíssimo, anunciam um caminho de salvação. Mas Paulo vai ficando incomodado a respeito daquilo. Porque aquela mulher, na verdade, tinha um espírito de adivinhação, era conhecida por outra coisa, e essa até hoje é uma estratégia do diabo, tentar misturar o que ele faz com a verdade que Deus prega. É por isso que em quase toda a religião que vai ter respeito, se não pela Bíblia toda, por uma boa parte dela ou pela pessoa de Jesus. Eles sempre tentam de alguma forma dizer, gente, é tudo parecido, está tudo associado. Naquele momento, Paulo não vira para tratar com a mulher, diz, vai embora, ninguém pediu sua opinião, seu apoio, seu aval. A Bíblia diz, Paulo voltando-se disse ao Espírito, não à mulher. Um crente que vive consciente do que é a dimensão de guerra espiritual, ele não lida só com pessoas, ele não lida só com circunstâncias, ele entende a importância de usar o discernimento e a autoridade do nome de Jesus para parar a manipulação do diabo por trás das circunstâncias e das pessoas. Eu acredito, querido, que nós precisamos entrar num lugar onde a gente perceba o que de fato está acontecendo a cada novo dia. Deus vai tentar conduzir o meu e o seu coração. A diferença é que vai fazer isso de forma respeitosa e não impositiva. Deus vai tentar fazer isso
abrindo os nossos olhos para que a gente entenda. Ele vai ser honesto a respeito das escolhas. Ele não vai manipular a gente. Mas a verdade é que a cada novo dia, que Deus está tentando encontrar em nós um lugar de correspondência com Ele, onde a gente use a nossa vontade para caminhar com Ele. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, lá em Romanos, aquela palavra traduzida ajuda significa pegar outra ponta do peso. Isso significa que eu nunca vou carregar o peso sozinho, sem Ele pegar do lado de lá. Mas nem Ele vai segurar do lado de lá sem que eu pegue do lado de cá. Essa interação entre Deus e o homem é algo que a gente precisa entender. Porque tem crente que acorda todo santo dia, o Espírito Santo está lá do outro lado. Dizendo, ei, vai fazer sua parte? Não. A palavra que foi usada diz que Ele nos ajuda. Mas Ele ajuda de uma forma que se nós não ajudarmos Ele, não funciona. Você entende o que eu estou dizendo? Deus tem a vontade de te abençoar. Deus tem a vontade de te conduzir para um lugar de entendimento da palavra. Deus tem o desejo de você experimentar as manifestações do Espírito, as delícias do reino espiritual. E diz, eu quero que você coma o melhor dessa terra. Mas você tem que querer abençoado. Você tem que usar a sua escolha para dizer, eu vou ouvir Deus. Eu vou andar perto dele, eu vou escolher isso. O que me faz concordar com Einstein, que a força motriz mais poderosa, que o vapor, a eletricidade, ele fala do nível de energia que eles iam descobrindo, a energia atômica. Mais forte que tudo isso, que ele dê a vontade. A sua vontade não vai mover o universo, mas a sua vontade pode mover quem move o universo em seu favor. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu creio que nós precisamos ter uma atitude de romper com a passividade. Eu me lembro quando meu filho Israel era criança. E um dia, a gente estava em algum lugar, precisando escolher alguma coisa. Eu não tenho certeza se era algum tipo de comida. O que a gente ia fazer? Eu perguntei, filho, o que você quer? Você quer isso, opção A? Ou você quer isso, a opção B? Eu lembro que ele olhou para mim e falou, pai, o que você quer que eu queira? Dentro dele, ele tinha uma preocupação. Eu sei que ele está deixando eu escolher. Mas eu preciso saber que tipo de escolha agrada a ele. Sabe, querido, talvez o que as pessoas não entendem quando a gente fala do livre-arbítrio e daquilo que Deus confiou, é que Deus esperava justamente essa interação do lado de lá. Um homem decidindo, eu não vou fazer do poder de escolha que você me deu. Eu não vou fazer desse direito que você me confiou algo que me conduza por um caminho de autossuficiência, de independência, ou de escolhas que sejam contraditórias às suas. A Bíblia fala a respeito de agradar a Deus. E agradar a Deus significa que nós podemos conhecer a sua vontade, nos conformar com ela, porque nós escolhemos isso. Há um mistério tão grande por trás dessas coisas. E eu sei que isso dá material, irmão, para muita conversa, para muito debate teológico. Mas uma coisa, para mim, é muito clara. Nenhum de nós irá em Deus além daquilo que desejou ter. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um homem de Deus movendo intensamente no Espírito Santo, as manifestações espirituais. E ele dizia para a gente, você pode ter aquilo que eu tenho, não porque você foi predestinado por Deus para ser um evangelista de milagres. Você pode ter aquilo que eu tenho, simplesmente porque você decide ter. A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Ao mesmo tempo diz que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. A Bíblia fala de um pedaço da escolha que é de Deus e de outra que é minha, sendo provocado e despertado por Ele.
Talvez eu não vá escolher exatamente quais os dons eu vou participar, fluir neles, porque se é o próprio Espírito Santo que vai me conduzindo, né, e despertando o meu coração, a Bíblia diz, Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Quando ele vai encontrando o espaço e a resposta e a correspondência, ele vai provocando a nossa vontade. Mas a gente tem que corresponder com ele. Porque o Espírito Santo pode querer que eu opere no dom, mas se eu não busco o dom, eu não vou funcionar no dom. Ele pode querer que eu esteja no ministério, mas se eu não quero o ministério, eu nunca vou estar lá. Em tudo nós vamos achar uma interação, mas a gente precisa entender que a cada novo dia, que ele deu uma oportunidade de fazermos novas escolhas. Ou de renovarmos as escolhas que nós já temos feito. Eu creio que a razão pela qual muitos de nós, querido, não estamos entrando no lugar de entendimento da palavra, não estamos desfrutando da presença de Deus, é porque nós damos pouco valor. E, na verdade, o pouco valor reflete a baixa intensidade de escolha que nós estamos fazendo. É quase como se a gente dissesse, Deus, eu te quero. O que der para ter de você, tá bom. A pessoa escolheu Deus, sim, mas numa baixa intensidade. Agora tem outro dizendo, Deus, eu te quero, eu não te largo. Eu vou te buscar incansavelmente, incessantemente. E aí você começa a encontrar pessoas na Bíblia como Davi, que não é à toa, querido, que chamou a atenção de Deus. Foi chamado homem segundo o coração de Deus, e não é porque era perfeito. Porque pensa num cara que a Bíblia é honesta sobre suas falhas. Mas ele dizia para Deus, minha alma te anela. Sabe o que ele está dizendo? Eu te desejo. Eu não só te escolhi, mas eu vou usar minha vontade nos níveis mais elevados para entrar numa busca incansável por quem é você. Quando Deus nos deu o direito de usar escolha, Ele não esperava que a gente usasse ela só na frequência mais rasa. Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus. Só isso? De todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ao que nós precisamos entender, querido, que a intensidade que vivemos, ela é uma espécie de termômetro sobre o nível da escolha e da vontade que nós estamos usando em relação a Deus. Eu já tive momentos de entrar num restaurante, alguém perguntar, quer comer um peixe? Ah, quero, o que tem aí? Acabei escolhendo alguma coisa ali. Eu já tive momentos, pelo menos um momento que eu me lembro. Como que é o nome daquele restaurante que a gente foi lá para os lados de Itapema? Recanto da Sereia, fazer propaganda gratuita. Irmão, teve um dia que eu queria tanto peixe, que eu queria ir lá em Santa Catarina comer peixe. Você entende a diferença? Às vezes a gente chega para um ambiente de culto. Imagina as coisas espirituais no lugar do peixe. Você quer um peixe? Quero até vir aqui, já estou aqui, vamos comer alguma coisa. E há momentos, irmão, que a gente não vê a hora. A gente faz qualquer sacrifício, qualquer loucura. Você realmente quer aquilo. Nós precisamos aprender a não apenas usar a nossa vontade, mas usar toda a nossa vontade, o nosso empenho. Irmãos, nós vamos descobrir um lugar tão profundo, tão poderoso em Deus. Paulo diz que ele tentava persuadir os homens, embora os homens tenham o poder de escolha, e dizia, eu quero provocar todo mundo a escolher direito. Eu quero não apenas tentar te manter consciente do seu poder de escolha, mas eu quero usar tudo que eu puder para influenciar a sua escolha. Nós precisamos decidir Deus em níveis mais profundos. Eu quero que você fale com Deus nessa hora. Espírito Santo, ajuda-nos. Não só a entender o poder da nossa escolha. Ajuda-nos a nos permitir se entregar à influência certa sobre a nossa vontade. Atrai os nossos corações.
ao mesmo tempo em que clamamos que haja uma ação do Senhor sobre nós, nós queremos que haja em nós uma entrega e uma rendição maior. Nós oramos que toda influência desse mundo seja quebrada sobre a nossa vontade. Ó Deus, sua palavra diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, dia após dia, quando estivermos diante da tua palavra. Nós não queremos apenas receber uma informação, nós queremos uma descarga de influência divina sobre a nossa vontade. Nós queremos uma reprogramação na maneira de pensar que vai nos conduzir a fazer as nossas escolhas. Nós queremos a sensibilidade para a direção do Espírito Santo, para que em momentos quando estamos usando de forma errada o nosso poder de escolha, possamos ter a sensibilidade de perceber os teus avisos, as tuas advertências. Nós não queremos estar debaixo do engano do diabo. Como vemos, tantas pessoas que te serviram já passaram, como nós em muitos momentos da nossa vida, ao olharmos para trás, reconhecemos que passamos. Nós queremos nos lançar em Ti e usar intensamente a nossa escolha. Espírito Santo, vem sobre nós. Traz nessa manhã não só entendimento, que o Senhor encontre um lugar de resposta, de rendição, para exercer a sua influência. Coloca a sua vida diante de Deus. Diga para Deus que você escolhe Ele de novo, que você quer escolhê-lo de forma intensa.